Nós vamos tratar deste mesmo assunto, o futuro de Geraldo Alckmin, com Boris Casoy. Boris, queria que você falasse um pouquinho sobre esse convite feito pelo Paulinho da Força para que Alckmin vá ao Solidariedade, há negociações para que ele vá ao PSB também para ser vice de Lula. Quem é que ganha mais com essa possível junção de antigos adversários políticos? A chapa Lula-Alckmin significa algo de muito diferente para o eleitor se Lula tivesse um vice de um partido com o qual o PT está habituado a lidar, com quem já fez alianças? Rafael, as considerações do Molica foram perfeitas. Ele traçou um quadro perfeito dos acontecimentos e eu vou acrescentar apenas alguns detalhes. Nos últimos dias, a adesão do Alckmin à candidatura Lula é um processo, não está resolvida ainda essa adesão, eu estou chamando de adesão, mas é supostamente uma associação, sofreu um tremor. Porque o Lula e o PT vieram com essa história da revogação da legislação trabalhista, que estão chamando de revogaço, e o Alckmin não gostou. O Alckmin sentiu o PT nas próprias entranhas e o que ele poderá ou poderia sentir se fosse eleito vice-presidente da República numa chapa com o Lula. Como o Molica disse, o Lula procura atrair o ex-governador paulista, porque o ex-governador tem uma posição um pouquinho mais à direita. É bom esclarecer que centro, gente, não existe. Não existe centro, exatamente centro, aquele pontinho. Não existe. Sempre a pessoa é um pouco centro-direito, centro-direita ou centro-esquerda, e isso é difícil definir. Essas coisas ideológicas, esses pontos são muito difíceis de definir. Mas o ex-governador Alckmin é um homem situado, digamos, na centro-direita. Ele tem toda uma tradição política de centro-direita. Ele apoiou a reforma trabalhista e ele se assustou quando o PT partiu para isso, né, para o revogaço, e também deve ter se assustado quando o Lula apoia ditaduras, quando ele fala em regulamentação dos meios de comunicação, da mídia, que não passa de uma censura. Então, ele deu uma tremida. O Paulinho da Força, nesse encontro de padaria, também tentou dizer para o Lula uma coisa que os políticos usam muito. Não foi exatamente isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que podemos rediscutir alguns pontos democraticamente. Sempre tem uma desculpa assim. Quando as coisas engrossam, quando as coisas não dão certo, aí está aí o presidente Bolsonaro dizendo que não quis atingir o almirante, presidente da Anvisa, bom, depois ele acabou dando uma outra bicada no almirante. Mas não foi isso que eu quis dizer exatamente. E o Paulinho, então, tentou sossegar, apagar o fogo dessa história que fez o Alckmin tremer. O Alckmin tem uma outra alternativa, além das citadas pelo Molica, que é a seguinte: ele é um candidato privilegiado, ocupa o primeiro lugar nas pesquisas para ser governador de São Paulo. Governador de São Paulo é uma potência política,
é um cargo, né, de alto nível. Vice é uma expectativa de poder, uma expectativa, apenas expectativa, e se ele terá ou não função, isso fica no quadro do que o presidente acha. Então, ele conhece bem o PT, foi adversário do PT, tem essa questão de ser governador ou ser candidato a vice e tem todo o passado político dele. Todo o passado político dele de combate ao PT. Então, as coisas estão caminhando lentamente, com alguns tremores, e vamos ver o que acontece. Eu não sei se está consolidada a chapa Lula-Alckmin. Vamos ver o que os próximos acontecimentos nos dirão. Rafael. Vamos acompanhar juntos aqui na CNN Brasil. Continua palmeirense ou já mudou, Boris? Não, eu continuo mais palmeirense do que nunca. Claro que continuo palmeirense, evidente. Não há outra alternativa, né? Uma outra alternativa correta, vencedora não existe. Brincadeira, eu respeito todos os clubes, gosto muito de futebol. Você me pegou de surpresa. Claro que eu continuo palmeirense. Claro, por dentro eu sou inteiro verde. Sempre é tempo de elaborar essas coisas, né? Nunca é tarde para mudar. Mas eu toquei nesse assunto, Boris. Aliás, o Boris volta daqui a pouquinho para a gente continuar no Liberdade de Opinião. Diga lá, Boris. Não, eu continuo verde e acho importante continuar a ser verde. Eu respeito muito, eu gosto de futebol, eu já transmiti futebol, então eu brinco muito com essa coisa. Mas, Rafael, eu quero recomendar a você e a quem está nos assistindo que, se você ainda não é palmeirense, eu conheço um psiquiatra muito bom, você já na primeira sessão sai com a camisa verde e você vai me agradecer. Bom, vamos avaliar essa possibilidade aí, mas acho difícil, viu? Aqui é difícil mudar. Já já o Boris volta para a gente continuar falando sobre liberdade de opinião.